Já parou para pensar que só existe cultura com energia? E é por isso que a Petrobras é a maior patrocinadora da cultura brasileira. Se depender da gente, essa energia nunca vai faltar. Programa Petrobras Cultural. Mais energia para a cultura. Petrobras, líder na transição energética justa. O Brasil é a nossa energia. Sejam todos e todas bem-vindos à Feira do Livro 2025. A Feira do Livro é uma realização da Associação 451, da Maré Produções Culturais e do Ministério da Cultura por meio da Lei Rouanet, incentivo a projetos culturais. Apresentador exclusivo Petrobras. Patrocínio Prefeitura de São Paulo e Motiva por meio do seu instituto na categoria Prata, Itaú Unibanco na categoria Bronze. Apoio Instituto Ibirapitanga, Pinheiro Neto Advogados e Enjoei. Parceria institucional Mercado Livre Arena Pacaembu, Museu do Futebol e Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo. Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, Biblioteca Mário de Andrade e Livraria da Travessa. Apoio institucional Embaixada da França no Brasil, Instituto Camões, Instituto Cervantes, Canada Council for the Arts, Acción Cultural Espanhola, Ernesto Tsirunik Advocacia, ETAD, Vagalume, Ecoar, Quiro, Inside by Meliá São Paulo e Genópolis, Bubu Restaurante e Ovo. Parceria de mídia, TV Brasil, Rádio Nacional de São Paulo, Folha de São Paulo, UOL, JCDecO, Revista Piauí e Publish News. Acompanhe a cobertura completa da Feira do Livro 2025 no site da revista 451. Acesse www.451.com.br e também nas nossas redes sociais, @a Feira do Livro. Viva o livro brasileiro! Bom dia, bem, vamos aos avisos. Através da Lei Rouanet de Cultura, do Ministério da Cultura, a Petrobras apresenta a Feira do Livro 2025, que conta com o patrocínio da Prefeitura de São Paulo, da Motiva e do Itaú Unibanco. Agradecemos a todos os patrocinadores desta edição, em especial a Petrobras, por acreditarem, assim como nós, que a cultura move a economia. Gostaria de chamar para vir aqui ao palco, eu sou o Tarso de Mello, vou fazer a mediação dessa conversa. Gostaria de chamar para vir ao palco o Leonardo Frois. Hoje, eu não sei quem daqui viu a conversa do Leonardo ontem com o Schneider Carpegiani, no palco Petrobras. E hoje a gente aprofunda um determinado aspecto muito importante da vida do Leonardo, que é cuidar da terra, né, da própria terra, do próprio lugar, da própria casa. A gente vai falar um pouco disso, retomar alguns pontos da conversa de ontem, que foi uma conversa linda, incrível, né, para a gente que é fã do Leonardo Frois e cada dia admira mais poder vê-lo num palco brilhando ali com tanta gente que estava assistindo. Foi uma coisa assim incrível, né? A quantidade de gente assistindo de frente e dali do telão para a praça, em um dia bonito em São Paulo. Então é muito inesquecível para cada um de nós. Foi muito bonito e terminou de um jeito apoteótico, né? E hoje a gente segue nessa energia e vai mais calmamente falar um pouco colocar a mão na massa da terra. Ontem teve uma pergunta muito curiosa no final, uma pergunta do público sobre
se você acreditava no fim do mundo. Hoje eu fiquei pensando, como é que eu faço uma pergunta mais difícil que essa para o Leonardo Frois? Eu vou perguntar, qual a melhor planta para ter num apartamento, Leonardo? Olha, tem algumas que são muito comuns, porque elas são tão fortes, não é? Eu vou dizer o nome popular, como o Comigo Ninguém Pode, que é no Rio é muito comum em botequins. Elas resistem até às bebedeiras dos botecos, e é uma planta muito bonita. Outra é a espada de São Jorge, que todo mundo, em geral, conhece também, que é uma planta que dá em qualquer lugar, que planta de apartamento não são todas, não é? Em geral, a da família das aráceas, é a família da Monstera deliciosa, que é o nome latino, da costela de Adão, uma planta que, em geral, todo mundo conhece, tem aquelas folhas recortadas, grandes, também é muito resistente. O perigo é que a costela de Adão cresce de maneira extraordinária, não é? Tem uma outra planta chamada jiboia, que também desenvolve-se até dentro d'água e também resiste à vida em apartamento. Mas é bem importante saber isso, né? Porque tem plantas que não são indicadas para criar num apartamento, não é? Que precisam de mais luz do sol, ou precisam de sol pleno. Aí essas passam mais dificuldades, não é? A pessoa que quiser tem que saber na hora que espécie vai levar para o apartamento. Agora, eu tenho um amigo aqui em São Paulo, que, aliás, vocês conhecem, o Dirceu Villa, que é um grande poeta. Ele está criando uma amoreira no apartamento dele. Uma amoreira que, em geral, como todas as espécies frutíferas, não é, depende de muito sol para produzir. Mas ele me mandou uma foto da amoreira que ele está criando num vaso. Vamos saber, tudo é possível, não é? Mas eu gostaria de, se eu já respondi, você insistiu no fim do mundo, não? Não, só planta de apartamento. Só planta de apartamento, é. Não, porque o fim do mundo, realmente, eu não soube responder muito bem. Eu disse, olha, eu não sei. Porque me parece que, quando houve o ano 1000, portanto, um pouco mais de 10 séculos atrás, o milênio, né, foi o primeiro milênio da era cristã, que houve, na Europa, em especial, um negócio de fim do mundo. Todo mundo dizia, não, no ano 1000 não vai passar, enquanto se aproximavam, não, o mundo vai acabar, do ano 1000 não passará. E nós já passamos do 2000, já passamos de 20 séculos da era cristã, e o mundo continua, não é? Então, não sei se vai ter um final. Já há muita gente nervosa, porque diz que um dia o sol vai esfriar, e o dia que o sol esfriar, não é, a Terra não vai ter mais condição de sobreviver. Mas isso é planejado, pensado, idealizado para daqui a bilhões de anos, não é? Então, nós já não estaremos mais aqui, já teremos mudado de planeta, quando isso, se acontecer, vier a acontecer, não é? Mas, hoje, o tema principal da nossa conversa seria este livro, Natureza, a Arte de Plantar, que existe, aliás, eu gostaria de mencionar o nome do professor que organizou o livro, porque este livro só existe graças ao trabalho paciente e meticuloso que ele teve. É o professor e crítico, excelente crítico literário, Vitor da Rosa, que é professor da Universidade Federal de Ouro Preto. Eu não o conhecia, mas, um belo dia, este livro saiu em 2021, se não me engano, portanto, foi nessa ocasião, ele me contactou por e-mail, primeiramente, dizendo que tinha acessado essas crônicas que estão neste livro, estão toda a coluna que eu fiz durante uns 13 anos, está hoje digitalizada pela Biblioteca Nacional. E ele mora em Belo Horizonte, é professor em Ouro Preto e Mariana, não é? Mas mora em Belo Horizonte. Ele, lá em Belo Horizonte, onde ele reside, ele acessou, gostou do material e me perguntou se ele podia organizar um livro. Eu disse, olha, eu fico muito contente, porque eu já não tenho. Essas crônicas todas foram escritas em máquina de escrever. Eu entregava o meu original no jornal, não fazia cópia, não existia nem xerox ainda na ocasião. E, claro, o que eu tinha como meu original eram as páginas do jornal onde saíam as minhas matérias. Mas até isso eu perdi com o passar dos anos, porque, numa certa ocasião, um amigo meu de Petrópolis, que era economista de profissão, mas ele disse, não, eu estou querendo me dedicar agora à natureza, será que você pode me emprestar os seus materiais, etc. E eu emprestei para ele alguns livros que eu tinha sobre o assunto e toda a minha coleção dos artigos do jornal, que eram
as páginas do jornal que eu tinha conservado. Meu pai tinha colecionado, depois me deu, e emprestei para ele esse material. Só que, antes dele me devolver o material, ele morreu, coitado, morreu jovem ainda, era um amigo querido, morreu ainda jovem, e a mulher dele se mudou de Petrópolis, não sei para onde foi, nunca mais tive contato, e nunca mais recuperei aquele material. Então, o trabalho que o Vitor da Rosa fez foi a recuperação deste material, que eu mesmo já não tinha mais nada, não é? E ele teve uma paciência infinita, não nos conhecíamos pessoalmente, ele organizou o livro, ele tratou com a editora, que é a Companhia Editora de Pernambuco, sediada no Recife, naturalmente, e, enfim, cuidou de tudo, eu já recebi o livro pronto, me pagaram pelos meus direitos, etc., tudo o trabalho dele. E só então foi que ele veio a Petrópolis com a mulher dele para me conhecer pessoalmente. E ficamos muito amigos, ele passou uns dias lá, um fim de semana conosco, em Petrópolis, fomos para o sítio, não é? E é uma pessoa a quem eu sou muito grato por esse trabalho que ele teve de recuperar este material. E este material define muito bem o que foi a minha transição tão brusca de vida. Não é? Eu morava no Rio, então, tinha morado em Nova York, tinha morado em Paris, em Berlim, e, de volta ao Brasil, 6 anos depois, voltei para o Rio, fiquei uns 4 anos no Rio, e de lá saí para Petrópolis, e para viver, inicialmente, só no sítio que eu tinha comprado. Não é? É curioso, eu dei uma olhada no livro nesses últimos dias, para me recordar de certas coisas, que a primeira matéria que aparece chama-se Estado de Sítio. E era uma ironia, porque era durante a ditadura militar. Não é? O estado de sítio, naturalmente, era aquilo que eu estava vivendo no meu sítio. Não é? Mas o título fazia uma ironia, porque o país vivia em estado de sítio, não é? Sob a ditadura militar, era uma confusão medonha. E, neste estado de sítio, eu falo muito da mudança que foi para mim. Eu nasci no interior, numa pequena cidade, mas de lá, Itaperuna, no norte do estado do Rio, meus pais se mudaram para o Rio e me carregaram junto para o Rio de Janeiro. Foi onde se processou a minha formação. Não é? Com 20 anos, 10 anos depois, eu fui para Nova York. Com 30 anos, eu voltei para a roça. Eu voltei para Secretário, que é um 4º distrito de Petrópolis, onde eu comprei o sítio. E aí, é claro, eu não tinha muita vivência da natureza, não é? A não ser nos 10 anos, os 10 primeiros anos de vida. Mas eu acho que aos 10 anos de idade, aconteceu comigo, um ser humano já está mais ou menos formatado, não é? Naquelas inclinações fundamentais, pelo menos. Não é? Ele vai mudando, é claro, vai mudando no interior da sua permanência, mas já tem uns dados essenciais. Eu acho que isso talvez tenha acontecido comigo, porque quando eu voltei com 30 anos a viver no interior, numa zona rural, não é? Eu tive a sensação de que eu estava voltando para a minha infância, para os 10 anos iniciais, onde eu andava pelo mato, eu sabia onde tinha um pé de pitanga, onde tinha um pé de jambo, não é? E eu ia lá, garoto, não é? Chupar fruta no pé. E passei a fazer isso depois dos 30 anos, porque todas as fruteiras que estão lá no sítio hoje, tem uma variedade infinita de fruteiras, foram plantadas por mim mesmo, com as minhas mãos. Eu comecei a pegar na enxada, a fazer o trabalho de um lavrador. Era engraçado, não é? Um intelectual, um homem livresco, de formação muito livresca e muito urbana, de repente voltar para um tipo de existência rural. Quando, normalmente, no Brasil, o que aconteceu foi o inverso. As pessoas vinham do interior para morar em São Paulo, no Rio, nas grandes cidades, depois Brasília, não é? E mudar radicalmente de vida. Eu mudei no sentido inverso, eu andei para trás. E foi uma mudança fabulosa para mim, porque eu não me limitei a ir morar no campo, não é? Eu tive que trabalhar o campo. O terreno que eu comprei, que é muito grande, tem quase 50 mil metros quadrados, tinha sido transformado em pasto para engorda de bois. O boi de engorda, eles soltam num capinzal, não precisam nem dar ração para o boi se alimenta ali, quando está gordo, vai para o abatedouro. Não é? E aí, claro, estava lá, comprei assim, estava arrendado para um criador de bois, e logo eu pedi que retirasse os bois, que aquele terreno tinha um novo dono agora, que era eu. E
E daí para frente eu fui fazer o que eu queria. Eu disse, não, está bom um terreno assim, estava só com capinzal, não é? Porque o que eu quero é reflorestar esta área. E comecei a plantar mangueiras, abacateiros, e jabuticaba, e pitanga, e uma infinidade de fruta-pão, caju, cacau, uma variedade enorme de fruteiras que eu tenho lá hoje. E deixei que as árvores nativas crescessem. E essas, claro, cresceram com muito mais rapidez, porque elas estavam no seu habitat natural, não é? E quando era pasto, eles não deixavam as nativas crescerem, porque se uma árvore cresce no meio do capinzal, o capim morre, porque o capim precisa de sol pleno o tempo todo, né? E eles roçam as mudinhas de árvores que nascem para que não haja sombra sobre o capim, não é? Porque eles querem o capim para engordar o boi. E aí eu deixei que as nativas crescessem. Hoje tem árvores assim gigantescas, quer dizer, um pouco mais de meio século. Eu pude comprovar como a natureza se regenera, como é rápido o processo de regeneração. Qualquer terreno que você deixar em paz, não mexer, não roçar, não derrubar mais árvores, em pouco tempo ele começa a se restaurar, porque a quantidade de sementes que cada árvore nativa desprende é impressionante. Eu ouvia o tempo todo aquele plaque, plaque, plaque. Eram vagens contendo as sementes da árvore que se abriam. E o barulho era ensurdecedor. Era no fim do outono, então, quando as vagens já estão maduras, elas têm que abrir para expelir semente. E as sementes, uma árvore, de repente, você olha, tem 10 da mesma espécie em volta, não é? E isto foi acontecendo. E, claro, mentalmente, eu fui passando a ver as plantas de uma maneira diferente. Chegar à conclusão, por exemplo, que hoje é parte das minhas convicções, de que as plantas são seres vivos, não são autômatos, não são objetos de decoração. São seres vivos, com necessidades especiais, e que devem ser respeitados, porque eu acho que eles têm o mesmo direito à existência que cada um de nós tem, como os animais silvestres. E o que aconteceu? Como eu plantei muita fruteira, tem lá muita manga, muito abacate em quantidade, a gente não come nem 2 ou 3% do que as árvores produzem, né? Mas os animais silvestres passaram a frequentar cada vez mais o meu sítio, porque tem alimento para eles. Tem um pequeno rio na frente na entrada do sítio, que corta toda a frente do sítio. Tem água para beber no rio e tem frutas em quantidade para eles comerem. E os animais silvestres, comendo as minhas frutas, me ajudaram a reflorestar a área, porque eles vinham, por exemplo, uma mangueira muito próxima à casa, eles pegavam a fruta e corriam morro acima, sempre teve umas trilhas que eu abri, não é? Corriam morro acima para ir comer no mato, escondido, e largavam a semente por lá. Um caroço de manga ou um caroço de abacate, inevitavelmente vai enraizar e vai virar uma outra árvore. Então, sei lá, eu plantei, tinha de início, digamos, 2 pés de abacates e 4 mangueiras, mais ou menos. Hoje são dezenas de pés de abacate e dezenas de pés de manga. Eu não sei nem calcular mais a quantidade, não é? E jabuticaba também, que é outra planta que se multiplica de semente com muita facilidade. Então, foi isso. Eu acho que deu uma rotação de 360 graus na minha mentalidade, porque quem vive na cidade não tem essa vivência, né? Na cidade, a cidade é toda ajardinada. As plantas, ainda bem que existem plantas na cidade, mas elas são organizadas sempre de uma maneira muito racional. Não se pode deixar, não é, uma floresta crescer no centro. Nem há espaço mais para isso, não é? Mas, por exemplo, no Rio de Janeiro, existe uma floresta, a Floresta da Tijuca, que é toda resultado de reflorestamento feito a mando de Dom Pedro II, quando imperador do Brasil. Imaginam vocês. Aquela floresta original tinha sido toda desmatada, foi toda derrubada, e ficou aquele terreno sem nada, sem árvore nenhuma, porque eles tiravam árvores para uso como material de construção, não é, como madeira, ou então como combustível, porque as pessoas cozinhavam ainda com lenha, as locomotivas Maria Fumaça andavam movidas a vapor, tinham que ter sempre um carregamento dentro da máquina de troncos de árvores, não é, para queimar e produzir o vapor que movimentava a locomotiva.
E aquilo foi tudo. E Dom Pedro II, que parece que foi um homem, um grande estadista, pelo pouco que eu sei a respeito, mas ele teve essa visão, disse não, e chamou o major do Exército e colocou à frente, não, vamos reflorestar toda aquela região. Graças a este trabalho, feito a mando de Dom Pedro II, a Floresta da Tijuca, que é imensa, ela é imensa. Eu andei muito por lá quando morava no Rio ainda, cheio de trilhas que a gente pode fazer, não é, no meio da mata. Ela hoje é uma espécie de pulmão do Rio de Janeiro, né? É dali que sai o oxigênio para aquela população de milhões de habitantes hoje. Não é? Ainda bem que isso foi feito. E, numa escala muito menor, né, que foi o que aconteceu no meu sítio. Hoje, quem vai lá fica assombrado com a quantidade de árvores monumentais que cresceram em pouco mais de meio século. Tem dia que a vida do mediador é fácil demais, porque não falei nada ainda, ele já explicou. Podem ir passear na feira, vamos embora. Olha, aliás, o pessoal da produção está com uma prancheta com papel. Quem quiser fazer pergunta, no final vou recolher e passar para o Froz. É só levantar a mão que as perguntas vão até vocês, aí, os papéis. Leonardo, já que a gente começou meio adiantou vários pontos aqui, assim, eu queria falar um pouco da estrutura desse livro que o Vitor da Rosa montou, né, do Natureza, o livro que foi lançado pela CEP, e que é muito curioso, porque o Vitor menciona que são mais de 500 colunas publicadas nesses 13 anos, das quais ele escolheu quase 70, cerca de 70, que são as que compõem esse livro, que, aliás, está meio em extinção esse livro. Se vocês acharem por aí, não bobeiem, porque ainda existe. E, contando a sua experiência anterior a viver em secretário, a se instalar lá para montar o sítio, construir sua casa, tem uma coisa muito interessante que é assim, essa vivência internacional também, não só de viver no Rio e dos trabalhos que você tinha em editoras e jornais, mas também de ter vivido fora do país, ligado com esse mundo editorial e jornalístico e tal. Quando você vai para se instalar em secretário e logo em seguida começa a escrever essa coluna, né, entre o início dos anos 70 e o início dos anos 80, você vira uma espécie de correspondente, se não internacional, mas interespécies. Né? Porque você vai falar desses assuntos todos que estão no livro, e sempre com a erudição, com a organização, com o estilo mesmo que você tem de escrita, mas para um público que não vive nem de perto aquela experiência. Ou seja, para você estava vivendo, durante os anos 70, um mergulho profundo nisso, né, de estar com a mão na terra mesmo e fazendo tudo. E uma coisa que você destaca muito, que é muito bonita, que é aprendendo com esses homens e mulheres que viveram ali sempre e que têm um conhecimento absurdo daquilo, e eram a sua enciclopédia ali. É verdade. Mas o resultado disso era falar para um público que tinha, no máximo, um vaso em casa. É verdade. Ou dois. Né? E essa articulação entre esses dois mundos é que é muito decisiva, eu acho, para o que acontece nas crônicas, né? É verdade. E é curioso a origem de tudo isso, não é? Logo, pouco depois de eu estar em secretário, eu recebi a visita de um querido amigo, um arquiteto do Rio, que era muito meu amigo na época, que foi passar o fim de semana com a namorada conosco, e ele me viu. Ele me viu, eu nunca me esqueço desse detalhe. Nós saímos para dar uma volta e eu vi um pé de manacá, que é uma planta que eu adoro. Né? Um pé de manacá, como outros arbustos assemelhados, tem uma característica muito peculiar, que é o seguinte: onde você planta um pé de manacá, dentro de pouco tempo, começam a surgir o que a gente chama de mergulhão, mudas de mergulhão, ou seja, o sistema radicular daquele pé, ele se expande em torno e começa a surgir novas mudinhas que estão ligadas pela raiz à planta-mãe. Então, em geral, onde tem um pé de manacá, você, depois de 2 ou 3 anos, ou um pouco mais, você começa a ver que tem uma mini floresta de manacá, né, em volta. E saímos para dar um passeio, nós 4, eu, a minha mulher e o meu amigo com a namorada, e eu vi um pé de manacá com mudas de mergulhão.
e pedi à dona da casa se ela podia me ceder uma muda, me emprestar uma enxada para eu tirar a muda de mergulhão. E o meu amigo arquiteto, que era tipicamente urbano, ficou assombrado com aquela minha capacidade. Eu disse, não, eu vou levar para plantar na minha casa, porque eu não tenho ainda manacá. E levei a muda. Aí ele disse, o Jornal do Brasil está querendo contratar alguém para fazer uma coluna de plantas e de jardinagem, etc. e tal. E é o Grisoli, que era daqui de São Paulo, aliás, Paulo Afonso Grisoli, que foi muito meu amigo também, já era meu amigo, e era o editor do segundo caderno, o Caderno de Variedades, onde eles estavam planejando e à procura de alguém que fizesse esta coluna. E aí eu fui lá, o meu amigo fez o meio de campo, aí o Grisoli me chamou para ir lá conversar com ele no jornal, e já saí contratado por eles para fazer o trabalho. Mas eles tinham tido essa ideia a partir do New York Times, de Nova York, que tinha uma página de natureza cheia de anúncios. Anúncios de semente, de mudas de árvore, de fertilizantes químicos, né, para quem quisesse plantar. E, claro, o jornal sempre vivia, falo no passado que os jornais estão se extinguindo hoje, não é? Mas os jornais viviam, sobretudo, da venda de espaços para anúncios, aquilo que era uma das fontes de renda do jornal. E eles, então, pensaram numa coluna que desse anúncios de sementes, de adubos, de coisas para a plantação. Não é? E tinham sugeriram-me um título para a coluna, que era Natureza para o Homem do Asfalto. Eu disse, olha, natureza, tudo bem, mas tentei dialogar com eles, mas por que para o homem do asfalto? E a mulher do asfalto? Em geral, as mulheres eram mais interessadas em plantas pela tradição do que os homens. Não é? Eu digo, vai ficar muito restritivo. Não é? Eu digo, não vai poder, para a mulher e o homem do asfalto, vai ficar uma coisa enorme para título. Por que vocês não deixam só natureza? E eu estava espertamente já pensando nisso. Não é? Eu digo, não adianta, porque as plantas para cultivo em apartamento, em poucos meses eu esgoto o elenco, eu não vou ter mais assunto. E natureza, não. Abria campo para tudo. Eu disse, aí eu posso escrever sobre árvores decorativas, árvores floríferas, tipo um flamboyant, uma paineira, não é? Ou trepadeiras floríferas grandiosas, como a buganvília, e assim foi. Não é? Eles concordaram comigo. Eu digo, olha, quem se interessa por plantas, geralmente também tem uma casa de campo ou tem um sítio, e eu preferia que eu pudesse ter um universo mais amplo. Eles concordaram comigo, disseram tudo bem, e aí também eu passei a escrever algumas crônicas dessas estão aí sobre animais. Escrevi sobre coruja, sobre papagaio, não é? Sobre tia-sangue. Hoje o meu Cicerone aí da 34 está com o casaco que eu elogiei, ele diz cor de tia-sangue. Tem um poema tia-sangue e tem alguma crônica que eu escrevi sobre o tia-sangue, que é um pássaro vermelho lindíssimo, que é um pássaro de mata, e não é tão frequente mais. Lá na minha região ele aparece muito raramente hoje. Na época era muito frequente. Mas, então, isso abriu muito o meu universo, não é? Ficou sendo só natureza. Então, o curioso é o seguinte, a coluna que saiu durante 13 anos, como o Tasso já lembrou, nunca deu sequer um anúncio. Nenhum anúncio. O que eu comprovei, eu nunca tive o menor talento comercial. Eu sou péssimo para vender qualquer coisa. Uma coisa que acho desagradabilíssimo, não sei vender, sei porque vou comprar um carro, eu acabo saindo eu no prejuízo, porque não sei fazer negócio, mas eu sei me interessar pelos assuntos que me dizem respeito, não é? Então, eu caprichava muito, procurava fazer da melhor forma possível, e as colunas se tornaram muito lidas. Mais lidas ainda, no mesmo Jornal do Brasil, escreviam dois grandes cronistas, Carlos Drummond de Andrade e Clarice Lispector. E, muitas vezes, a minha matéria saiu na mesma página que as crônicas deles. Não é? E aquilo me enchia de entusiasmo, porque eram dois escritores que eu adorava. Tal. E, um belo dia, aconteceu o melhor de tudo. O Carlos Drummond de Andrade escreveu uma crônica falando da minha matéria. Aí, então, não sei o quê, lemos o Leonardo Frois para
consultar sobre isso, sobre aquilo da natureza, né? E elogiando muitíssimo o meu trabalho. No caso do Drummond, pode dizer que a carapuça serviu, porque ele está reclamando justamente disso, de que o que sobrou para ele, que era o cara do apartamento, né, naquela fase, exatamente. era ter um vaso em casa. Mas é a tal história. Ele, como eu, nasceu no interior. Ele nasceu em Itabira, né? Já era adulto quando foi para Belo Horizonte, e de Belo Horizonte chegou ao Rio. E eu não o conhecia. Quer dizer, nunca tinha falado com ele. Eu o conhecia de vista na fila de colaboradores do jornal, porque o jornal pagava. Havia uma pequena agência bancária dentro da redação, no térreo, e os colaboradores, que era ele e eu, nós não éramos empregados do jornal, ganhávamos pelo trabalho mensal, não é, em dinheiro. A gente entrava numa filinha, aquela fila, e Imagina essa fila. Carlos Drummond de Andrade, Clarice Lispector, Leonardo Frois, Rubem Braga. Era uma fila bem curiosa, assim, né? Clarice Lispector, todo mundo lá na fila. Então, várias vezes eu estive atrás do Carlos Drummond de Andrade, na fila, mas nunca usei. Ele era muito reservado, não é? Não era assim de abordagem muito fácil. Então, não vou dizer ao senhor e tal, muito obrigado por os elogios que me fez. Eu sempre fiquei muito envergonhado de abordá-lo. Enfim, nunca o conhecia assim, oficialmente, não é? Mas foi uma força extraordinária que ele me deu, porque ele era muito lido como cronista, não é? Muito admirado, depois publicava as crônicas em livro, não é? E eu acho até hoje que ele foi mais lido como cronista do que como poeta. E é um poeta extraordinário, não é? Mas é algo que também é importante de notar nesse trabalho aqui, que tem tanto da sua poesia nele. Mas o Vitor também, no texto de pós-fácil do livro, ele menciona isso, né? Você sai do mundo da poesia em que os livros têm 300 exemplares, até ali, do que você tinha lançado, para um universo em que seus textos vão ter 200 mil cópias circulando e tratando de assuntos práticos que você não sabe onde pode chegar, né? Com aquilo. Então, é um alcance tremendo que, no seu caso, vai fazer com que você queira depois se esconder ainda e inventar um pseudônimo para assinar as colunas. Porque ele falava, não, eu vou ficar conhecido só como jardineiro. Ninguém vai querer mais saber da minha poesia. É verdade. Esse é um detalhe curioso também da história deste livro e desse trabalho. Porque, depois de alguns anos, foram 13 anos de coluna, depois de alguns anos, logo no início, o Jornal da Tarde começou a republicar o meu material em São Paulo, numa coluna que eles intitularam Verde. O Jornal da Tarde, na ocasião, era um dos jornais mais avançados, talvez o mais avançado graficamente do país. Era muito bem feito, era um jornal de vanguarda. E a minha coluna lá saía com um destaque enorme, não é? Eles gostavam muito do meu trabalho. Então, eu passei a receber duplamente. Eu recebia um X do Jornal do Brasil no Rio e, logo, um outro tanto do Jornal da Tarde de São Paulo. E, com isso, eu pude sobreviver, não é? Além do mais, sempre fazendo tradução. Quando fazia uma tradução, vamos viajar, vamos fazer um passeio, porque tinha um dinheiro extra. Mas só o que eu ganhava com as duas colunas no Rio e em São Paulo davam para custear o essencial de nossa vida. Claro que era uma vida muito modesta, não é? Também, você morando no campo, você não gasta dinheiro em restaurante caro, como eu fazia antes, quando trabalhava no Rio, tempo integral, não é? Você não gasta dinheiro em espetáculos, porque não tem o que ver, não tem cinema, não tem teatro, não tem nada. Eu ia muito a concertos, sempre gostei muito de muita música clássica, os concertos eram caros. Então, não gastava com nada, nem roupa, porque eu passava o dia inteiro de calção e camiseta, e pé no chão. Não gastava nada, não é? A gente precisava de dinheiro só para comida. E nem água a gente comprava, porque tinha mina, a água era própria, tinha uma mina d'água dentro do terreno, não é? Que nos abastecia. Mas foi curioso, era o que eu ia contar agora, que, a partir de alguns anos, não sei mais quantos, 5 anos ou por aí, a coluna começou a fazer tanto sucesso, o jornal chegava a tirar mais de 300 mil exemplares nessa ocasião, né? Então, era uma quantidade extraordinária de gente que me lia e que lia com interesse pelo texto. É claro que eu não deixava de ser poeta escrevendo em jornal. Não há como você deixar de ser poeta. Posso ler um pedacinho para eles saberem do que a gente está falando? Pois não. Um dos textos assinados pelo Solano de Castro, em 82, chama O Problema Sexual do Mamão. Vejam você abrindo, imaginem vocês abrindo o jornal, deixa eu ver o que está tendo nessa coluna aqui.
E o texto é assim, vou ler 2 parágrafos, pular um aqui, para vocês terem um pouquinho disso. Não há fruta mais fácil nem mais gratificante de plantar do que o mamão, que 1 ano depois de semeado já está dando frutos, quando até mesmo as laranjas de enxerto, que também são precoces, precisam de pelo menos uns 3. A rapidez com que o mamoeiro cresce para chegar à maturidade em tempo recorde explica-se principalmente em função de seu caule, que, sendo oco e mole, fabrica sua consistência e altura com muito mais facilidade do que as plantas de lenho rijo. A umbaúba e a mamona, com caules do mesmo tipo, identificam-se ao mamão quanto a isso. Disparam cedo, maturam sem maiores esperas e têm, por conseguinte, uma vida infinitamente mais curta do que as árvores que dão madeira maciça. O maior problema do mamão é o sexo. Quase sempre, a planta é de tipo dioico, ou seja, há pés masculinos ou com estames, e femininos ou com pistilo. Nem todos estão treinados para distinguir esses órgãos, que as flores protegem, mas há um modo bem mais fácil de saber quem é quem. No mamão fêmeo, que é o mais gostoso e o único que geralmente se come, as flores nascem grudadas no caule, sob as axilas dos pecíolos das folhas, enquanto no mamão macho ou de corda, elas se formam a palmos de distância na ponta de extensões fibrosas que se projetam dele. Como os frutos sucedem às flores nos mesmos pontos, os da planta fêmea também dão junto ao caule, enquanto os do mamão macho ficam pendurados. É o problema sexual do mamão, não é? E de fato, isso a maioria das pessoas não se dá conta disso, não é? Que há árvores que são bissexuais, elas têm flores machas quanto flores fêmeas. Então, o cruzamento é mais fácil. Qualquer abelha, qualquer inseto carrega o pólen de uma flor para outra e fecunda a planta, não é? Agora, algumas plantas dioicas, que é o caso do mamão, tem pé fêmea e pé macho. O mamão macho, geralmente não, sempre, ele está pendurado numa espécie de corda que se distancia do caule, não é? E o mamão fêmea dá grudado no caule do mamoeiro. É muito interessante tudo isso. E, enfim, são essas coisas que quem começa a se interessar pela natureza, não é, vai aprendendo na prática e tal. E muitas coisas sobre as quais eu escrevia eram coisas que eu estava aprendendo, não é? Então, eu passava para os leitores do jornal aqueles ensinamentos, como o Tasso lembrou, que muitas vezes eu aprendi com senhores, lavradores, gente simples da terra, não é? Mas que sabiam tudo sobre plantação, sabiam tudo. E muitos deles analfabetos, de não saberem sequer assinar o próprio nome. Seu Alcides Passarinho, seu Chico Machado, seu Roque e vários outros que eu até menciono, agradecendo na nota introdutória que eu fiz no livro, agradecendo os ensinamentos que esses homens simples da terra, não é, às vezes analfabetos, me transmitiram. Quer dizer, eles tinham um conhecimento vivido daquilo que eu estava querendo aprender, não é? E eu retransmitia aqueles ensinamentos através das minhas matérias de jornal. Mas eu queria lembrar antes a história da mudança de nome, não é? É que, a partir de um determinado momento, a coluna ficou fazendo tanto sucesso, tantos leitores e cartas de leitores que mandavam para o jornal, que eu procurava responder também pelo correio, sendo sempre atencioso com todo mundo que me lia, eu comecei a ficar muito conhecido. O Leonardo Frois era o seu planta, até o apelido que me puseram na redação do Estadão, de toda semana, toda sexta-feira eu ia lá entregar a minha matéria e brincava, ô, seu planta, ô, seu planta. Aí eu disse, ai, meu Deus do céu. Aí, já tendo o apelido de seu planta, não é? Eu fui para o meu editor, saudoso amigo Humberto Vasconcelos, já falecido, que foi uma pessoa encantadora para mim, sempre dando muita força para as minhas coisas, porque, ao mesmo tempo, além da coluna Natureza, eu fazia, de vez em quando, um artigo literário sobre literatura, também para o Jornal do Brasil. E, com isso, eu ganhava mais 400, 500 reais por cada artigo que publicava, não é? Isso aumentava a minha renda mensal. E, claro, os artigos literários, eu ficava mais envaidecido, mais orgulhoso, porque o que eu queria era ser conhecido como poeta,
Era o meu objetivo na vida. Isso era uma coisa que eu queria, tanto que já tinha publicado meus primeiros livrinhos, algum deles, você lembrou, em edição de 300 exemplares, que circulavam entre amigos e parentes, para justificar o que eu estava fazendo na vida, não é? Depois do jornal, tinha mais de 300 mil leitores, né? Era uma coisa que não tinha nem noção de quem que me lia, não é? Pessoas que nunca tinham me visto na vida. Mas aí eu comecei a ficar incomodado com isso. Aí fui falar com o meu editor, Humberto Vasconcelos, disse, olha, eu não estou gostando disso, porque eu estou ficando cada dia mais conhecido como especialista em jardinagem, ecologia, etc. E eu até gostaria de ser conhecido como poeta, como escritor, porque foi para isso que eu me destinei, não é? A coluna aqui era só o meu ganha-pão. E eu não estou com vontade de continuar, não, porque estou ficando muito famoso como jardinista, e o jardinista está se tornando mais famoso que o poeta, então não está batendo bem. E ele me ouviu atentamente e disse, não tem problema, porque nós queremos é que você continue a fazer essas matérias, porque elas estão sendo muito lidas, muito procuradas, e o resto do jornal está à sua disposição. Você pode fazer os artigos literários, que também caem muito bem, etc. Você faz o seguinte, muda o nome da coluna e inventa um pseudônimo. Você passa a assinar com um pseudônimo, não tem problema nenhum. Aí ficou combinado assim, eu continuei a receber os meus devidos, não é? E inventei um novo personagem, que era o Solano de Castro. E aí mudei o nome da coluna, por isso que o livro chama Natureza, e o subtítulo é A Arte de Plantar. Alguém perguntou qual era o nome do livro, é isso, Natureza, a Arte de Plantar. Que é o segundo estágio da coluna, não é? Aí eu acabei com Natureza, Leonardo Frois, e entrou A Arte de Plantar, um nome novo para a coluna, assinado Solano de Castro. Solano de Castro, o nome me foi sugerido pelo nome latino de um arbusto, que, aliás, é venenoso, que é muito comum no mato, chamam de arrebenta-cavalo. Ele dá uma frutinha amarela venenosa, por isso o nome arrebenta-cavalo. Se o cavalo comer, ele vai passar mal. Não creio que dê para matar um cavalo que é tão grande, mas, pelo menos, ele vai ter alguma complicação. E o nome latino, como vocês devem saber, todas as plantas têm os nomes em latim, que foi o único meio que eles encontraram, não é, de aplicar um nome que pudesse ser conhecido entre todos os botânicos de todo o mundo. Porque, com os nomes populares, muitas vezes, a mesma planta, dentro do Brasil, por exemplo, dependendo da região, ela tem nomes diferentes, não é? Então, para padronizar a nomenclatura botânica, inventaram, desde Linneu, que foi o primeiro que puxou esse sistema, o sistema de nomenclatura em latim. E este arrebenta-cavalo, em latim, se chama Solanum capsicastrum. É o nome técnico dele em botânica. Então, Solano capsicastrum, eu digo, não, dá para botar Solano de Castro, vira um nome, não é, razoável, e assim foi, não é? E daí a pouco, pronto, começaram a me mandar carta, querido professor Solano, era eu, não é? Mas aí mudei de nome e continuei trabalhando ainda há muito tempo, não é? E foi muito bom. Mas, Leonardo, falando de um aspecto material mesmo dos textos, assim, que é muito curioso, eu falo sempre que o Leonardo parece uma figura que estava preparando o futuro para a gente, porque quando a gente lê a poesia dele, quando lê esses textos, parece que está discutindo os textos, dizendo para a gente para onde a gente deve ir a partir de agora, né? Claro. E isso desde os anos 60, 70, 80, né? Então, não é a sensação de que a gente está lendo um autor que escreveu 50 anos atrás, mas de alguém que está escrevendo as coisas que a gente precisa ler já. E no texto tem uma característica muito curiosa, porque você hoje já mencionou como artigos, matérias, eu falei em crônicas, mas a natureza dos textos, a gente obviamente está falando de poesia também, né, nesses textos, ela é muito curiosa porque ela já é algo que se tornou cada vez mais comum, que é a divulgação científica, porque o Leonardo, antes de tudo, qualquer coisa deles que vocês procurarem, vocês vão ver que é uma figura muito erudita e trabalhadora, ou seja, assim, vai escrever sobre um assunto, estuda muito sobre o que vai escrever, vejam a aula que ele dá sobre cada um dos termos aqui. E os textos fazem isso, eles são um pouco crônica, tem a leveza da crônica,
Quando necessário, eles têm o voo do ensaio, né, de uma reflexão que é muito particular sua, mas que é uma reflexão estruturada sobre essas coisas, e também da divulgação científica, ou seja, são textos bem informados, né? E isso desde os primeiros que estão no livro, né? Assim, um humor, e isso veio naturalmente, assim, foi algo dialogado com o editor do jornal. Não. Eu acho que eles ficaram muito surpresos, porque não era exatamente o que eles estavam querendo, né? Quer dizer, imagina, de repente eu faço um artigo inteiro de 2, 3 laudas sobre a coruja, porque lá tem muita coruja. Eu, até hoje, todo fim de dia, assim, 6 horas, elas começam a piar, porque a coruja, você deve saber, tem hábitos noturnos. Durante o dia ninguém vê coruja. Quando começa a escurecer, elas começam a gargalhar, aquele canto de coruja que parece uma gargalhada, não é? E eu achava aquilo fantástico, e era difícil ver a coruja, porque ela, como a maioria dos animais silvestres, eles trabalham mais de noite. O tatu também só sai para fazer buraco de noite. O gambá, em geral, também só sai de noite, né? Eu acho que estão mais protegidos. E a coruja tem um detalhe curioso, que ela é um dos poucos pássaros que tem os olhos frontais, como os nossos. Em geral, os olhos dos passarinhos ficam do lado da cabeça, né? Um olha para um lado, o outro olha para o outro lado. A coruja é uma das poucas aves que tem a visão binocular, com a nossa. Aqueles olhos chapados no rosto dela, que é achatado, não é? E os olhos frontais, como os nossos. E tem o olhar dela, a formação do olho, uma característica excepcional, que ela é feita para enxergar de noite. Por isso que a gente não vê a coruja. Durante o dia ela tem a visão baixa, e durante a noite ela enxerga tudo, e ela sai catando ratinhos e sapinhos e pequenos animais dos quais se alimenta, não é? E depois, a coruja, alguma coisa que eu escrevi lá, que eu estudei na ocasião, não é? A coruja tem uma participação imensa no folclore mundial. Desde priscas eras, desde tempos muito antigos, eu encontrei referências, e, claro, cheio de folclore, não é? Tem receitas para você quer saber tudo de uma pessoa, por exemplo, você frita os olhos da coruja, transforma em cinza, dá para aquela pessoa beber aquela poção, e a pessoa, durante o sono, vai te contar tudo o que você quer saber sobre ela, todos os seus segredos. São coisas desse tipo, mas que eu sempre achei muito curiosas, como se formam essas lendas, não é? E isso tudo eu botava nas minhas matérias, não é? E, claro, as pessoas ficavam curiosas. É bom lembrar que, nestes anos 70, quando eu comecei, acho que em 71, 72, por aí que eu comecei a escrever essas matérias, ninguém falava disso nos jornais, não é? Foi uma novidade absoluta. Nem a palavra ecologia era usada assim tão abertamente, tão frequentemente quanto é hoje. E uma coisa que é bom lembrar é o seguinte, que este movimento de interesse pela natureza, por estranho que pareça, começou nos Estados Unidos, ou seja, na potência mais industrializada, mais comercializada, né? Mas os Estados Unidos têm esta dupla face. Ao mesmo tempo que eles criaram muitas encrencas para o mundo, né? Fabricação de automóveis, de máquinas e de coisa e tal, a industrialização pesada e que se expandiu pelo mundo, a reação a esse excesso de industrialização sempre houve, não é? E, nesta época, mais ou menos nesta época, a partir dos anos 50, 60 do século passado, os jovens americanos, a começar dos beatniks, os poetas, grandes poetas beatniks, eles começaram a sair pela estrada. Eles já estavam, naquela ocasião, saturados da vida muito artificial das cidades. E foram eles que começaram este movimento que acabou me atingindo, back to nature, né? Como eles diziam, back to nature. Vamos de volta à natureza, para reaprender a vida na sua plenitude, não é? Porque a vida da cidade é apenas um fragmento da vida do planeta, não é? Até hoje, se a gente pensar nos oceanos, por exemplo, não é? A vida no fundo dos oceanos, a 7.000 metros de profundidade, a gente não tem nem noção do que é, né? Nem os cientistas conseguem, até hoje, avaliar o que ocorre nas maiores profundidades marinhas, não é? Há espécies que nunca ninguém viu. Sabe-se,
não é? Através de radares, sonares e tal, tem vida lá. Mas tem muitas espécies que nunca ninguém viu, nunca ninguém classificou. Nem as plantas todas do mundo já foram classificadas. Agora, por exemplo, muita gente está falando da Amazônia, eu tenho certeza absoluta que há espécies silvestres da Amazônia que ninguém nunca conseguiu catalogar, não é? Que ainda há regiões impenetráveis na floresta amazônica, não é? E assim é a vida. Você mencionou uma coisa que é importante também, eu acho, ressaltar. Logo que eu comecei esse trabalho, assim como aprendia muito com os lavradores, pessoas da terra, eu tinha um grande amigo na época, que já faleceu, a grande maioria dos meus amigos já mudou de planeta, mas ele era botânico e trabalhava no Jardim Botânico. Foi a primeira pessoa que eu procurei para que ele me desse algumas dicas, algumas luzes, não é? E ele colocou à minha disposição a fantástica biblioteca do Jardim Botânico do Rio, onde eu ia seguidas vezes, porque eu podia usar os livros lá. Eram livros, às vezes, tão caros que eu não podia comprar, não tinha condição de comprar, então eu ia estudar nesses livros na sala de leitura do Jardim Botânico. Fui muito bem recebido, todo mundo me dava força, sabendo o que eu estava fazendo, o trabalho que eu tinha, e a divulgação científica, não é? Então, o que eu aprendia no campo com os lavradores, eu já ia para a botânica, lá na biblioteca do Botânico, e aprendi o nome latino das plantas, não é? E aprendia mais detalhes sobre aquilo tudo que eu estava mexendo, não é, que era o meu assunto. Foi muito enriquecedor para mim, porque um poeta, às vezes, se ele se dedicar só à poesia, ele fica num universo muito restrito, não é? E eu sempre fui muito curioso sobre tudo, as coisas da vida em geral, e comecei a estudar com afinco também comportamento animal, um pouco de botânica, não é? Então, os meus horizontes foram se ampliando, graças ao trabalho que eu tinha que fazer. Foi muito bom. Muito bom. Eu lembrei aqui de um filme, né, um pequeno documentário feito há uns 15 anos, talvez, pelo Alberto Pucheu, Sérgio Con e a Gabriela Capper, né, que fizeram, chama Leonardo Frois, Um Animal na Montanha, que tem no YouTube, assim, assistam. Um Animal na Montanha. Pode ser acessado pelo título. E eu lembrei muito de um livro publicado aqui, do John Berger, publicado no Brasil, que chama Por que Olhar os Animais? Lendo isso aqui, a gente lembra muito desse livro, porque desse ensaio específico, em que ele fala como nós vivemos, né? Aqui está falando da separação entre homem e planta, entre homem e natureza, entre homem e animais. Fala como nós vivemos há pouco tempo, né, segundo ele, numa sociedade em que não faz nem sentido imaginar uma função para os animais que não seja utilitária. E ele fala, são as primeiras sociedades que fazem isso, porque até então, nas sociedades, os animais tiveram, além da dimensão utilitária, de que um boi, um cavalo carrega alguém e assim vai, né? Mas os homens tinham muitas outras relações. Você citou agora da coruja, de um ritual, né, com a coruja, de adivinhação e tal. E isso é a ponte, eu acho, entre esse Leonardo Frois, entre o Solano de Castro e a sua poesia, né? Em que essas distinções todas, o Thiers Sangue, não aparece apenas como um personagem qualquer, né? Mas de que é um mundo em que essas coisas se completam. É verdade. E eu queria ouvir você falar um pouco disso. Eu acho que, talvez na cidade, né, a gente não tem noção disso, porque na cidade nós temos um compromisso muito grande, cada um de nós, com a sua individualidade. E nós temos uma tendência a nos confundir com a nossa personalidade, como se a personalidade de cada um fosse uma realidade absoluta, integral, não é? Imutável. Mas, no meu entender, e com base na minha experiência de vida, eu hoje tenho a sensação de que a personalidade é uma convenção como as outras. É algo que só existe para nós, em primeiro lugar. Ninguém está muito interessado nos meus problemas íntimos, nas minhas convicções, etc. Ninguém tem muita paciência para ouvir, por exemplo, uma pessoa falando de si o tempo todo, a não ser os psicanalistas que são pagos para isso, não é? Aí é diferente.
Mas, então, eu digo, não, eu não posso me confundir com a minha personalidade, porque eu sei que ela só tem existência para mim mesmo. Não é? E ela é mutável. Eu aqui, hoje, por exemplo, diante de vocês, eu estou sendo uma personalidade. Não é? Se eu estiver com os meus filhos, por exemplo, e, sobretudo, quando eles eram crianças, eu já sou outra pessoa. Não é? Eu já mudei completamente de sistema. Eu já estou num outro sistema. Se eu estiver no sítio, com os capineiros, os lavradores que lá me frequentam, não é? Eu já sou outra pessoa. É curioso que até o meu modo de falar muda. Eu não posso usar o meu vocabulário de intelectual com as pessoas lá que me cercam, na roça. Né? Eu tenho que acabar falando um pouco como eles, porque é aí que eles vão me entender. Então, eu vejo como esta personalidade, como eu circulei sempre, em diferentes esferas. Eu não podia, por exemplo, na casa de um escritor no Rio, né, numa reunião entre escritores, pessoas cultas e de um bom português, né, eu não podia falar como o roceiro, o mesmo linguajar que eu uso lá no campo. Não é? Então, eu acho que essa circulação toda me deu essa sensação de que, na verdade, o que existe é um grande fluxo de energias, não é? Que nos engloba. Nós não somos separados do todo da existência. Não é? Parte de mim é uma montanha, parte de mim é uma cachoeira, parte de mim é um animal que frequenta o meu espaço, com o qual eu tento dialogar, muitas vezes consigo. E há coisas curiosas, por exemplo, eu estou lembrando aqui, enquanto falo, de um dia que eu estava ao ar livre, no sítio, né, lendo meu livrinho, e eu vejo uma barulhada num pé de mamão, justamente. E havia um mamão maduro no pé, que se destacava já. E o mamão maduro estava sendo bicado por um jacu. Não sei se conhecem, o jacu é uma espécie de um galináceo, não é? Um pouco maior que um galo. É um galináceo bem parrudo, musculoso, todo preto. Ele não é muito bonito, porque é um preto assim meio chumbo. É um preto sem muito brilho. Não é uma ave das mais bonitas, mas é muito frequente lá. E, antigamente, as pessoas caçavam. Graças à nova consciência ecológica, hoje é proibido caçar, e eles se multiplicam com uma facilidade enorme. Não é? É mais fácil a pessoa comprar um frango morto já no açougue do que matar um jacu para comer uma carne que é muito dura, dizem. Eu nunca provei, nunca comi, mas sempre ouvi dizer, e ele parece que ele é muito musculoso. E, então, estava no pé de mamão, e o jacu comendo o mamão maduro, bicando, não é? Aquele mamão aos pouquinhos ali. E aí vieram uma meia dúzia de micos, mico-estrela, que é muito comum lá, vieram, pularam no mesmo pé de mamão onde estava o jacu, e, como se fosse assim uma formação bélica, uma formação guerreira, e expulsaram o jacu. Expulsaram o jacu para que eles pudessem comer aquele mamão que o jacu tinha descoberto. E o jacu saiu. Quando ele viu tanto mico em volta dele, ele, embora seja um bichão grande, com um bico muito grande, ele ficou apavorado e saiu fora. E abandonou o mamão para os micos. Né? Ele falou, nem gosto de mamão tanto assim. Não. Mas, então, enfim, isso são histórias e mais histórias, né? Que me acontecem lá e que eu acho muito interessante, porque quando, por exemplo, eu estou imerso numa contemplação dessa, eu não estou jamais pensando que eu sou o seu Leonardo, quem sou eu, sei lá. Eu estou, sabe, sendo aquilo que está acontecendo ali. Aquilo me interessa de tal forma, não é, que eu me torno parte da contemplação. E eu fico imerso naquilo. E isso diante de toda a cena natural de beleza. Eu vou para uma cachoeira, por exemplo, tomar um banho de rio na cachoeira, imagina, na hora que eu entro debaixo da cachoeira, eu não estou pensando que eu sou eu. Não existe esse ego, torna-se absolutamente insignificante. Eu estou pensando apenas em proteger o meu corpo, não é? Porque eu tenho que ter um ritmo ali para me banhar, para não me afogar no rio, não é? Agora, eu acho que é hora de você ler esse poema, então, para a gente, que você já falou sobre isso. Ah, é? Deixa eu pegar os óculos, senão eu não enxergo. Anjo Tigrado. Ah, o Anjo Tigrado. Esse poema foi escrito logo que eu fui para... Eu posso segurar para você. É? Ah, então tá bom, que eu fico mais à vontade. O título é Anjo Tigrado,
Poeta fino, de temperamento participante, muito impressionável. Um dia eu dei de cara com o mundo de quando eu era um moleque avoador. Caí no poço de novo e vi cenas avenidas com camas improvisadas num canto. Aos 30 e poucos anos, dei para cair em poços com a mesma naturalidade com que eu chupava pitangas. Vi dentes dantescos no meu ombro aluado, já então eu me via numa dança de caras, e de cada lado meu tinha sobrado um retrato. Todos meus, todos lindos, todos sufocantemente sozinhos. Num retrato eu catava bocas, noutro um trem me despetalava. Havia uma pose, essa menos fútil, que me surpreendia no ato de ser orgânico em público. Mas um dia cismei, juntei tudo e joguei fora. Fui para o mato, de onde só sairei como um tigre. Saiu como um gatinho. Você falou Saí como um gatinho, é. O tigre era muita pretensão, não é? Não sei, não sei. Mas você falou dessa coisa da mudança de códigos linguísticos aí quando você estava entre intelectuais ou entre os seus vizinhos de secretário, né, em Petrópolis. E uma coisa que eu acho que esse livro também revela é que aprender a natureza, aprender essa construção da própria casa, a construção do próprio espaço, né, que você faz, é quase o aprendizado de uma língua nova. E os textos, esses textos do jornal, vai aparecer isso na poesia, mas nos textos do jornal vai ficar mais claro que tem uma delícia da vida, que ela é permanente na sua forma como você vive, na forma como você se admira, se impressiona e gosta de estar vivendo cada uma dessas experiências, mas que vira também uma delícia da língua. Eu até tinha anotado aqui, falei na mão de um poeta como você, né? Espada de São Jorge, costela de Adão, mimosa pudica, as palavras em latim, os nomes, né? Avencas, antúrios, begônias, samambaias, violetas, né? Tudo vibra diferente, porque não é um aprendizado da língua no dicionário ou na gramática, mas é um aprendizado dessa língua dentro de uma linguagem diferente que é a da natureza. É verdade. Houve uma outra cena que eu gosto de lembrar, que já devia ser o Solano de Castro, e eu tinha escrito sobre uma planta que se chama... não me lembro agora o nome. Eu sei que é uma planta, parece um lírio branco, da Amazônia. Não me lembro agora o nome dela. Mas eu sei que eu escrevi e saiu uma foto que a minha mulher, Regina, que está aí entre vocês, fazia. Fotos das plantas sobre as quais eu falava. Plantas que nós tínhamos no sítio, ela fotografava, e a coluna aí passou a ter muito mais interessante, porque havia sempre uma foto ilustrando a minha matéria, de forma que permitia que o leitor passasse a identificar a planta. E, numa dessas ocasiões, escrevi sobre a estrela do norte, tem um nome assim popular, talvez fosse estrela do norte, eu conhecia como uma planta natural da Amazônia. E eu gostava muito, porque a minha mãe foi a primeira a ter aquela planta num vaso no apartamento dela no Rio. E ela fez uma muda para mim. Plantou uma muda já num outro vasinho que eu levei para casa e ficou lá, cresceu, se desenvolveu muito bem. Pois bem, uma leitora que morava em Copacabana, eu me lembro que ela morava em Copacabana, me escreveu dizendo que ela tinha procurado aquela planta em todas as floriculturas do Rio, tinha rodado a cidade toda, de tão encantada que ela ficou pelo que eu escrevi no jornal, né? Mas não tinha achado em lugar nenhum, e se eu sabia dizer para ela onde encontrar aquela planta, não é? E eu disse, fiquei tão tocado com aquilo também, que ele disse, puxa, eu estou passando, não é,
esse sentimento que eu tenho com a Estrela do Norte, supondo que seja esse o nome, que eu vou fazer uma muda para essa senhora. A minha planta já estava muito grande, essa altura, e ela dá tubérculos que se ramificam, não é, em torno da planta-mãe. Aí eu tirei uma parte do tubérculo, plantei uma muda para ela, criei nos primeiros tempos, e um belo dia já tinha escrito para ela, ele disse, eu vou preparar uma muda para a senhora, me dá o seu endereço, que um dia eu posso levar. E ela me deu o endereço em Copacabana, um apartamento em Copacabana. E quando a muda dela já estava em condição de ser transportada, não é? Eu sabia que ia sobreviver bem no apartamento dela, eu fiz isso. Mas eu fui sem me anunciar, não é? Eu cheguei na portaria do edifício, perguntei para a dona Fulana do apartamento tal e pedi ao porteiro que entregasse para ela aquele vaso, não é? Dizendo que era o professor Solano de Castro que tinha mandado para ela, tinha levado para ela. E fui-me embora. A mulher me escreveu logo a seguir, não é uma carta, mas como o senhor não falou que vinha, que podia subir para tomar um whiskinho conosco? Eu e o meu marido íamos gostar muito de receber. Então, eu estava cheio de incumbência, de trabalhos, não pude demorar muito, mas eu preparei a muda para a senhora. Então, vocês veem que isso, como o Tasso ensinou já algumas vezes, foi para mim também uma porta de contato com o mundo, não é? Porque, imagina, quantos leitores me conheceram por ali, né, e ficaram interessados no que eu fazia, no que eu transmitia, não é? Eu me lembro também de uma certa ocasião, eu conhecia, na época, um urbanista, arquiteto e urbanista, não era um amigo íntimo, mas era uma pessoa que eu conhecia, que eu encontrava casualmente na rua, às vezes. Tal. E, um belo dia, ele me encontrou, no centro do Rio, e me disse, olha, você não pode imaginar a importância que as suas matérias têm para mim. Ele era especialista, fazia urbanismo, jardins, etc. Não é? Ele me disse, as suas matérias, para mim, são hoje uma bíblia. Eu tenho todas arquivadas, eu recorto do jornal e tenho tudo arquivado, porque tem sido utilíssimo para mim, não é? Porque, geralmente, quando eu mencionava uma planta, eu sempre dava também o nome latino, eu dava o nome popular e, entre parênteses, dava o nome latino, o que era enriquecedor para quem conferia, não é? Então, foi muito prazeroso fazer isso e, sobretudo, eu passei a ter uma renda mensal lá que me permitia viver afastado da cidade, não é? Olha, tem um reloginho indicando aqui que nós temos 7h23, imagino que são horas, então nós temos 7 horas para continuar a conversa. Mas, na dúvida, eu vou fazer as perguntas que chegaram aqui, tem duas que eu vou juntar. Uma é da Diana. Ontem o senhor falou sobre a importância do ritmo na escrita. Em minha opinião, que sou caipira, nada ensina mais sobre ritmo do que o cultivo de um jardim. Então, poesia e contato com a natureza fazem nos sentir parte de algo sagrado. É um comentário da Diana. E veio uma pergunta sem assinatura que dá para ir para o mesmo caminho. Quais as semelhanças e diferenças entre plantar e escrever poesia? Não sei quem fez essa. De certa forma, escrever poesia é plantar palavras, não é? Porque, nos meus poemas, acho que isso fica evidente, eu nunca estou escrevendo de uma forma usual. Eu estou tentando fazer enxertos de palavras, plantações de palavras, semeando palavras. E a poesia tem esta capacidade mágica que você junta preto e branco e dá certo, forma um sentido que não pode ser narrado, como você pode narrar um filme, narrar um romance, contar com outras palavras uma determinada obra de arte. Na poesia, não. É como um quadro. Ontem, por exemplo, eu não me desliguei da minha vida anterior de intelectual, de apreciador de arte. Ontem, por exemplo, eu fui ver a bela exposição do Monet no MASP. Pela manhã eu tive um tempo livre, não é? E fui lá ver os Monets, que são maravilhosos. Mas como é que eu vou descrever um quadro daquele? São indescritíveis, não é? Depois fui ver a exposição do Renoir, que também é um grande pintor, não é? São pintores da época de ouro da pintura, não é? São pintores que nunca tiveram sucessores assim tão grandiosos como que eles conseguiram fazer, não é? O século XIX, na verdade, também foi a idade de ouro da poesia. Os poetas do século XIX eram insensados, viravam nomes de rua, até hoje, não é? Os nossos românticos morreram quase todos jovens. Em todo lugar do Brasil se encontra uma rua Casimiro de Abreu. Aliás, Casimiro de Abreu, no estado do Rio, é nome de um município, o município onde ele nasceu hoje.
uma rua Castro Alves, uma rua Gonçalves Dias, tem bustos, tem estátuas. Estes poetas tornaram-se assim figurões da pátria, não é? É curioso porque Nós vamos inaugurar hoje, eu não ia falar ainda, um busto do Leonardo Paes aqui, mas não, espero que já tenha saído de moda isso, porque é horrível, busto de poeta morto não tem graça. Não tem graça. Mas eu digo o seguinte, no Brasil, aliás, houve uma coisa muito curiosa, porque no começo do século, aí, entre 1920 e 1930, 40, por aí, os nossos poetas românticos começaram a fazer centenários de nascimento. E, neste momento, saíram biografias em quantidade, bustos em quantidade, nomes de ruas e de municípios em quantidade, de Gonçalves Dias, Castro Alves, até Fagundes Varela, que é o ultrarromântico, não é, já do final do romantismo, e que morreu velho para um poeta romântico, morreu com 36 anos, sobre quem, aliás, eu escrevi um livro também. eu não sei se vocês acham aqui, mas esse é um livro incrível. Saiu pela Corsário Satã, que é uma pequena editora aqui de São Paulo. Essa Um já é a outro segunda Varela. edição. Um outro Varela. Mas, enfim, hoje os poetas já não são tão insensatos, é melhor assim, porque a gente pode ter uma vida mais tranquila. Porque no século XIX eles eram rodeados, o poeta ficava famoso, virava uma personalidade exaltada, admirada. Mas eu me perdi agora Não, Leonardo, aqui na resposta. tem uma pergunta que talvez tem muito, curiosamente, desdobra um aspecto do que você falou, que a Joana mandou aqui. Ela lembrou da sua apresentação na Flip, que foi em 2000 e sei lá quanto, 18. 2016, por aí, Por talvez. aí. Que você falou sobre como você aprendeu a consertar coisas. Ah, sim. Isso foi muito... É verdade. Não, e é claro que, vivendo lá, o sítio ficava... Hoje já tem outros sítios ao redor, a civilização se aproxima cada vez mais do meu pedaço de mata. Mas, quando nos instalamos lá, não tinha nada, nem ninguém ao redor. A gente vivia num vale, éramos os únicos moradores neste vale, não é? Sem ninguém para pedir ajuda. Então, eu tive que aprender também a fazer coisas. Havia uma ruína, uma casa de colono, não sabe o que é a casa de colono? É porque o terreno que eu comprei foi desmembrado de uma grande fazenda. Quando morreu o dono da fazenda, lotearam uma parte, não é, em sítios grandes, os herdeiros, porque não queriam ficar com aquela terra toda que já não cultivavam. E foi um desses retalhos da fazenda que eu comprei. Então, havia uma casa de colono, ou seja, nas fazendas antigas, os trabalhadores, que eram chamados de colonos, moravam na própria fazenda. Hoje já não acontece isso. Nas fazendas se industrializaram, ninguém quer saber de empregado morando na fazenda. Na época, não, eles tinham uma casinha, era uma casinha de colono. O piso era de terra batida. Não é? E o telhado tinha afundado, estava desabitado aquilo há muito tempo. A parte essencial da casinha, os alicerces e as paredes externas, nós conseguimos recuperar e estão lá até hoje. Tive que mandar refazer o telhado e muitas coisas eu comecei a aprender com os pedreiros que trabalharam para mim de início. Eu comecei a aprender como é que faz massa. Hoje também você já compra a massa pronta, a argamassa já vem num saquinho, não é? Na época, não, tinha que misturar o cimento com a areia, que eu ia pegar no rio, e com o barro vermelho que eu tirava de um barranco. E eu tinha que fazer a massa, fazer parede, assentar janela, que eu fiz. Cheguei a fabricar uma porta, porque na cozinha, a porta da cozinha tinha o caixilho original, mas não tinha mais a porta. Não é? E o caixilho é tão pequeno, a entrada da casa é tão baixinha da porta da cozinha, que eu não encontrava uma porta pronta naquela dimensão. Só tive um jeito, tive que comprar uma tábua grande e a serrote, eu não tinha ferramentas elétricas, a serrote dividia em três, a tábua dividia em três partes para fazer uma porta, a única porta que eu fiz na vida. Mas fiz, está lá até hoje, botei fechadura, fiz tudo, depois pintei, está lá bonitinho até hoje. Então, isso para mim também foi muito importante, não é? Porque eu tornei a minha vida mais interessante, ou a vida me tornou mais interessante, não é? Porque eu era obrigado a fazer essas coisas, e eram coisas que eu estava aprendendo. E quando você consegue resolver um problema desses, ou consertar uma ligação elétrica, né? ou instalar uma janela, você se sente muito poderoso, não é? Porque são coisas que antes você dependia dos outros. Então, o seu grau de autonomia em relação
a sobrevivência, né, se tornava muito maior. Até em carro, que é uma coisa que eu nunca gostei, mas como nesta ocasião eu andava com um Jeep muito velho, o Jeep estragava, até isso eu aprendia, de repente soltava um fio lá, a bobina soltou, não sei o que soltou, até isso, pequenos consertos no carro eu conseguia fazer. E é uma coisa que eu não gosto, porque eu não gosto de lidar com máquina. O meu carro, hoje eu tenho um carro novo, mas eu nunca abro o motor do carro, não gosto de mexer em carro. Mas eu lá fui forçado até a fazer isso, não é? E, em geral, dava certo e o carro saía andando. Teve um último bilhete aqui, sem assinatura também, que eu acho que, para a gente encerrar, pode ser uma boa conclusão disso tudo que a gente apontou aqui hoje, né, que você falou. Mês passado, fiz um passeio em Minas Gerais por parques e cachoeiras e voltei com a impressão que o mundo, de certa forma, continua intacto. E que nós, humanos, que estamos sendo expulsos da natureza. Qual a sua opinião? Para concluir e falar. Eu acho que realmente aconteceu isso, né? Grande parte das imensas populações de São Paulo, do Rio e de outras grandes capitais são pessoas que vieram do interior, não é? Vieram em busca de melhores condições de vida. Nem sempre conseguem, porque é curioso, mas, por exemplo, em Secretário, até hoje, eu nunca vi ninguém passando fome, nunca vi ninguém pedindo esmola na rua, como a gente vê aqui. Eu saio aqui na primeira rua que eu saio para São Paulo, logo vem um pedinte, uma pessoa que você vê que está em estado de penúria absoluta, uma coisa de cortar o coração da gente, não é? São humanos como nós, mas, coitados, não conseguiram se encaixar na sociedade, sobraram. Em São Paulo, a última estatística que eu vi, parece que tem mais de 60 mil, 70 mil pessoas classificadas como moradores de rua. É uma coisa impressionante, né? Então, nem sempre as pessoas que vêm do interior conseguem se adaptar à vida e conseguem se dar bem, né, de encontrar, pelo menos, um lugar para morar, um dinheiro para comer, né? Há muita dificuldade. Agora, por outro lado, eu acho que também nunca houve uma consciência ecológica, como se diz hoje, tão grande quanto hoje. Eu vi, há alguns anos atrás, eu assisti um documentário em que aparecia o presidente JK, Juscelino Kubitschek, não é? Inaugurando as obras de uma estrada que ia para o Centro-Oeste. E ele foi lá para ser filmado, eles iam derrubar um jequitibá monumental, um pé de jequitibá que estava no traçado da estrada. Hoje, se for o caso, eu acho que os engenheiros já dão um jeito de fazer uma curva na estrada para não derrubar o jequitibá. E o JK aparece neste documentário, glorioso, dizendo: estamos abrindo novos caminhos para o Brasil, ou novas fronteiras para o Brasil. E tal. Naquela época dele, já anos 50, por aí, eles achavam que derrubar uma árvore que estivesse no meio de uma estrada em construção era uma coisa absolutamente normal. Ninguém pensava, não é? Como eu penso, essa árvore é um ser vivo. A gente não pode chegar com a motosserra e botar embaixo, não é? Como a gente não pode cortar uma pessoa. Isto é uma pessoa vegetal, tem que ser respeitada na sua integridade. E eu acho que isso, esta consciência, mesmo que as pessoas não estejam em contato tão íntimo com a natureza como eu estou, como eu vivo até hoje, muita gente da cidade já tem esta noção, né? Muita gente da cidade já pode passear num parque florestal, né? Muita gente passeia no Ibirapuera, como muita gente anda a pé pelo Parque do Flamengo, no Rio, né? Ou pela Floresta da Tijuca. A Floresta da Tijuca, a última vez que eu fui, já faz uns 10 anos, talvez, uma quantidade impressionante de pessoas, moradores da cidade, caminhando a pé pela Floresta da Tijuca, nas mesmas trilhas por onde eu andava antes, né? Então, eu acho que tudo sempre tem dois lados, não é? Que há também um aumento cada vez maior, pessoas jovens, sobretudo, têm uma consciência muito maior. Os meus netos, por exemplo, já têm essa noção. A minha neta, mais velha, que tem 16 anos, ela já tem essa consciência. Os meus filhos têm essa consciência de que a natureza tem que ser protegida, não pode ser devastada, tem que ser respeitada. Então, eu acho que cada vez mais também este movimento cresce, ainda bem, porque eu sou muito esperançoso em relação a isso. É isso. A gente sabe que tudo tem dois lados, mas às vezes a gente acha que os dois lados são ruins. Quando a gente ouve você, sai achando até que os dois lados são bons. Até desequilibra para o outro lado.
Muito obrigado, Leonardo. Obrigado a todos vocês. Eu não perguntei. Vai ter autógrafo lá no... o Natureza, não sei se alguém vai achar um exemplar por aí, mas a Poesia Reunida do Leonardo Frost, que reúne todos os livros dele, lançado pela Editora 34, tem à venda aqui, e ele vai autografar e conversar um pouquinho com vocês. Na livraria aqui atrás. Muito obrigado a todos pela paciência em me ouvir. Já parou para pensar que só existe cultura com energia? E é por isso que a Petrobras é a maior patrocinadora da cultura brasileira. Se depender da gente, essa energia nunca vai faltar. Programa Petrobras Cultural. Mais energia para a cultura. Petrobras, líder na transição energética justa. O Brasil é a nossa energia. São Paulo é arte, cultura e criatividade, com mais de 200 espaços culturais da Prefeitura de São Paulo em todas as regiões da cidade. E grandes eventos, como a Virada Cultural, que em 2025 reuniu cerca de 5 milhões de pessoas. Neste ano, a Secretaria de Cultura e Economia Criativa já promoveu mais de 5.000 atrações gratuitas e 319 milhões de reais foram anunciados em editais de fomento. Isso é São Paulo, cidade de todas as artes. O brasileiro não sabe ser pequeno. É da nossa natureza mover a vida como gigantes. Por isso a CCR, maior empresa de infraestrutura e mobilidade do Brasil, está movendo a sua marca para um novo momento. A CCR agora é Motiva. Mais do que estradas, trilhos e aeroportos movendo o Brasil. Uma marca que já nasce gigante, como você. Motiva. Você nos move.